Mas imagine um mundo onde a vida é apenas o prelúdio e a verdadeira jornada começa após o último suspiro. Um mundo guardado por uma figura tão antiga quanto as areias do deserto, cuja mera presença evoca respeito e temor. Não é apenas uma divindade, mas o árbitro do destino final. Estamos falando de Anubis. Você acha que conhece a história completa deste lendário guardião? Prepare-se para desvendar os véus da morte, pois hoje vamos mergulhar na verdade oculta e nos mistérios surpreendentes de Anubis, o senhor da necrópole, o embalsamador divino e o guardião implacável do julgamento das almas. Mas, afinal, quem é Anubis? Antes mesmo das pirâmides tocarem o céu, sua lenda já era tecida nas crenças egípcias. Com sua cabeça de chacal ou cão selvagem e corpo humano, ele representa a ponte entre a vida e a morte, o mundo físico e o espiritual. Sua origem, contudo, é tão complexa quanto o labirinto de uma tumba faraônica. Enquanto a versão mais conhecida o coloca como filho de Osíris e Néftis, concebido de forma controversa, outras narrativas arcaicas o descrevem como filho de Ra ou até mesmo de Sete. Essa pluralidade de nascimentos reflete sua antiguidade e a evolução das crenças ao longo do tempo. No entanto, sua mãe Néftis, ou Ísis em algumas versões, o acolhe e o protege, lançando as bases para seu papel inabalável como protetor dos mortos e um dos deuses mais importantes do panteão egípcio. Anubis, porém, não era apenas um guia ou protetor em potencial. Ele se tornaria o mestre artesão do processo mais crucial para a imortalidade egípcia, a mumificação. Sua intervenção mítica na mumificação de Osíris, após seu assassinato e desmembramento, o elevou à posição de patrono dos embalsamadores e guardião primordial dos ritos funerários. Para os antigos egípcios, preservar o corpo físico era fundamental para garantir a vida eterna da alma. Anubis era o arquiteto divino dessa transição. Ele supervisionava cada etapa, desde a purificação inicial e a extração dos órgãos, guardados em vasos canópicos, até a secagem com natrão e o enfaixamento meticuloso. Seu toque sagrado não apenas preservava a carne, mas também infundia o corpo com o poder e a sacralidade necessários para a jornada no além. Sacerdotes, usando máscaras de chacal, replicavam esses atos divinos, garantindo que o corpo mortal se tornasse um receptáculo imperecível. Um dos rituais mais impactantes era a cerimônia da abertura da boca, onde Anubis, ou seu representante, restabelecia os sentidos do falecido. Isso permitia que a alma, o Ba, se reunisse ao corpo e o Ka pudesse receber ofertas. Ele era, assim, a chave para a vida eterna, transformando o corpo mortal em um ser divino, pronto para os desafios do Duat. Uma vez que a transformação estava completa, a alma do falecido, agora em sua nova forma, estava realmente pronta. Começava então a mais crucial e perigosa das jornadas, a travessia pelo Duat, o vasto e misterioso submundo egípcio. Era um reino repleto de paisagens sombrias, portais ocultos e seres ancestrais, onde perigos e provações espreitavam em cada sombra. E, nesse labirinto espiritual, a presença de Anubis era não apenas um consolo, mas uma necessidade absoluta. Ele assumia com seriedade inabalável seu papel de psicopompo, o guia das almas. Diferente de um mero condutor, Anubis era um protetor incansável, um verdadeiro guardião que estendia sua vigilância além da tumba. Acreditava-se que ele defendia as sepulturas não só dos ladrões humanos que profanavam os restos mortais e os tesouros, mas também de entidades espirituais malignas e demônios que buscavam consumir ou desviar as almas recém-partidas. Ele era a barreira contra o caos, a ordem divina em meio à incerteza da morte. A jornada pelo Duat não era linear. O Livro dos Mortos, um compêndio de feitiços e orações, servia como um mapa espiritual, mas a interpretação e a superação dos obstáculos dependiam da orientação divina. Anubis, com seu conhecimento intrínseco do submundo e suas passagens secretas, era a luz no fim do túnel escuro. Ele assegurava que cada Ba e Ka atravessassem com segurança, navegando por rios de fogo, campos de juncos e labirintos rochosos, até o seu destino final, a grandiosa e temida Sala das Duas Verdades, onde o veredito aguardava. Ali,
Este é o clímax da jornada, o momento de maior suspense e verdade. Na Sala das Duas Verdades, presidida por Osíris e sob o olhar atento de 42 juízes divinos, Anubis assume seu papel mais icônico, o guardião da balança do julgamento. O coração do falecido, considerado a sede da alma, da inteligência e da moralidade, era colocado em um lado da balança. No outro, repousava a pena de Maat, a deusa da verdade e da justiça cósmica. Anubis, com sua precisão infalível, garantia que a balança estivesse perfeitamente calibrada, sem qualquer artifício. Se o coração fosse leve como a pena, a alma era considerada pura e digna, permitindo sua passagem para os campos de juncos, o paraíso egípcio. Mas se o coração fosse pesado pelo pecado e pela falsidade, mas antes de desvendarmos o destino daqueles cujos corações não passavam no teste, temos uma pergunta para você. Qual lenda ou mito você gostaria de desvendar a história completa? Compartilhe nos comentários. E não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para receber mais conteúdos como este. Sua participação é o que nos impulsiona a explorar ainda mais esses mistérios. Se o coração fosse pesado demais, o falecido seria devorado por Amit, a devoradora de mortos, uma criatura híbrida de crocodilo, leão e hipopótamo, condenando a alma à não existência. Anubis não era apenas um juiz, mas a personificação da imparcialidade divina, garantindo que a justiça fosse feita para todos, sem exceção. Essa imparcialidade, no entanto, não significava um reinado eterno sobre todos os aspectos do pós-vida. Apesar de seu papel primordial e incontestável, a ascensão de Osíris como a principal divindade do submundo trouxe uma mudança significativa na hierarquia. Osíris, que havia sido o primeiro a ressuscitar e simbolizava a renovação, assumiu o trono como o grande juiz e senhor do Duat. Anubis, com sua sabedoria e reverência, cedeu parte de sua soberania direta, mas jamais sua importância. Ele manteve sua posição vital como o guardião incansável dos túmulos, o mestre dos ritos funerários e o guia essencial das almas no caminho para o julgamento, atuando agora ao lado de Osíris, como seu braço direito e executor da justiça divina. Sua adaptabilidade foi tamanha que, com a chegada da influência grega ao Egito, Anubis foi sincretizado com Hermes, o mensageiro dos deuses e psicopompo grego. Dessa união cultural e teológica nasceu Hermanubis, uma figura híbrida que personificava a ponte entre os panteões. Hermanubis unia as funções de guia das almas e protetor dos mortos de Anubis com as de mensageiro e guardião das fronteiras de Hermes, mostrando uma notável capacidade de resistência e reinvenção cultural. Sua imagem, no entanto, tanto como Anubis quanto como Hermanubis, nunca perdeu sua essência fundamental, a de um ser que transcende os limites entre a vida e a morte, eternamente vigilante nos portais do além. Para além dos mitos mais conhecidos, Anubis guardava segredos e peculiaridades que poucos conhecem. Em algumas épocas, por exemplo, ele era associado à medicina e à magia, não apenas aos mortos. Seus sacerdotes eram frequentemente curandeiros, atuando como verdadeiros guias espirituais e físicos para a comunidade. A escolha do chacal para sua representação não é aleatória. Esses animais eram frequentemente vistos à noite perto dos cemitérios, tornando-os símbolos naturais da morte, da decomposição e, por extensão, do submundo. Mas há um detalhe ainda mais profundo em sua iconografia, sua cor preta. Longe de representar o mal ou a escuridão em um sentido negativo, o preto para os egípcios simbolizava a fertilidade da lama do Nilo, essencial para a agricultura e, consequentemente, para a vida. Assim, a cor preta em Anubis representa a regeneração, a promessa de vida que brota da morte, um ciclo contínuo de renascimento. Mesmo milênios depois, Anubis continua a fascinar. Sua figura transcende o tempo e as culturas, aparecendo em obras da cultura pop, jogos, filmes e estudos acadêmicos. Ele permanece como o arquétipo do guardião do limiar, o ser que nos lembra que o fim é, muitas vezes, apenas um novo começo, uma transição para uma nova fase da existência. De suas origens misteriosas às suas funções centrais na mumificação e no julgamento final das almas, Anubis se revela muito mais do que uma mera divindade da morte.
Ele é o guardião primordial, o protetor incansável, o guia sábio e o árbitro inabalável da verdade. Sua saga completa nos mergulha profundamente na rica tapeçaria das crenças egípcias sobre a vida após a morte, sublinhando a inquebrantável importância da justiça divina em cada etapa da jornada pós-vida. Através de Anubis, o Antigo Egito nos oferece uma visão complexa e consoladora do que significa enfrentar o além, garantindo que nenhum espírito esteja verdadeiramente sozinho ou sem propósito em sua passagem. Ele nos serve como um lembrete eterno de que cada ação em vida carrega uma consequência imutável e que, no derradeiro momento, cada um de nós, de alguma forma, confrontará a balança da própria existência. Que seu coração, caro espectador, seja leve e puro, digno de pairar em equilíbrio perfeito com a pena da deusa Maat. Agradecemos imensamente por ter desvendado esta lenda ancestral conosco, explorando as camadas de um dos mais fascinantes deuses egípcios. Se esta viagem ao reino dos mortos despertou sua curiosidade, não se esqueça de se inscrever no canal para mais narrativas épicas e continuar a explorar os mistérios ocultos do passado. Até a próxima jornada pelas lendas. Mas será que desvendamos todos os véus que cobrem essa figura enigmática? A verdade é que a influência de Anubis transcende as narrativas míticas e os rituais funerários grandiosos. Ele não era apenas um deus para os faraós ou um conceito distante para o povo. Sua presença, mais sutil e profundamente arraigada, permeava a vida cotidiana de cada egípcio, do camponês ao escriba. Anubis era a sombra que se espreitava nos cemitérios ao anoitecer, o eco dos uivos de chacais no deserto e o lembrete inescapável de que, independentemente da riqueza ou status, todos, sem exceção, enfrentariam o julgamento. Essa consciência da imparcialidade divina de Anubis infundia não apenas temor, mas uma profunda reverência e um senso latente de responsabilidade moral na sociedade. Ele não era somente uma divindade a ser adorada, mas o fiel aferidor de suas ações e intenções. As preces a ele se estendiam além da garantia de uma boa passagem no além. Invocava-se sua proteção também durante a vida, especialmente em momentos de vulnerabilidade ou transição. O chacal que patrulhava as fronteiras invisíveis entre a vida e a morte servia como um elo tangível, um arauto silencioso que ligava o mundo dos vivos ao seu domínio final. Este aspecto menos explorado de Anubis revela sua onipresença e a forma como a crença no julgamento pós-morte moldava cada decisão e cada passo na existência mortal. Sua onipresença era inegável, mas a dinâmica do panteão egípcio era fluida, e com o tempo, o papel soberano de Anubis no reino dos mortos testemunharia uma transformação significativa. A ascensão de Osíris, em particular, como o deus supremo do submundo e governante dos campos de juncos, reconfigurou a hierarquia divina. Anubis, o embalsamador primordial e juiz inicial, embora mantendo sua honra e muitas de suas funções cruciais, passou a atuar como seu principal conselheiro, guardião e, em muitos casos, o executor de suas vontades. Ele continuou a ser o mestre da mumificação e o guia incansável das almas, mas agora sob a égide do Rei dos Mortos. Essa evolução não diminuiu sua essencialidade. Pelo contrário, Anubis permaneceu como uma figura indispensável, um pilar que sustentava a ordem do pós-vida, garantindo que os ritos funerários fossem cumpridos e que a justiça continuasse a ser administrada com sua infalível precisão. Mesmo com a proeminência crescente de Osíris, Anubis nunca perdeu sua identidade única como o guardião do limiar e o mestre dos segredos da morte. A resiliência de sua imagem e função transcendeu as próprias fronteiras do Egito. Com a chegada da influência greco-romana, Anubis foi protagonista de um fascinante sincretismo, unindo-se a Hermes, o mensageiro dos deuses e condutor das almas na mitologia grega. Desta união nasceu Hermanubis, uma divindade que combinava as características de ambos, incorporando a sabedoria e autoridade egípcia sobre a morte com a agilidade e a universalidade do mensageiro olímpico. Essa fusão reflete a capacidade de Anubis de se adaptar e de persistir nas crenças populares, demonstrando que, independentemente das mudanças políticas ou culturais, sua essência como o guia e protetor das almas permanecia inabalável, um testemunho de sua duradoura importância. Essa durabilidade, contudo, não implicava estagnação.
Pelo contrário, a figura de Anubis demonstrou uma notável capacidade de evolução e adaptação ao longo das eras, refletindo as complexas transformações na teologia e na estrutura social do Egito Antigo. Inicialmente, um dos deuses funerários mais proeminentes, sua posição passou por uma redefinição significativa com a ascensão de Osíris. À medida que o culto a Osíris ganhava força e se estabelecia como a divindade suprema do mundo subterrâneo e da ressurreição, Anubis, embora mantendo sua reverenciada função, viu seu papel se ajustar dentro da nova hierarquia divina. Ele não foi eclipsado, mas sim realocado, tornando-se o leal assistente de Osíris, o executor dos rituais e o guardião fiel do processo do julgamento. Sua autoridade na mumificação e como psicopompo permaneceu intocada, sublinhando que, mesmo em um cenário teológico em mutação, certas funções eram inerentemente ligadas a ele. Esta mudança, longe de diminuir sua relevância, consolidou seu status como especialista incontestável nas artes funerárias e no trânsito das almas, garantindo que sua presença fosse sentida em cada etapa da jornada pós-morte. Ainda mais fascinante foi sua resiliência frente a influências culturais externas. Com a chegada da dinastia Ptolomaica e a subsequente dominação romana, o Egito foi palco de um intenso intercâmbio religioso. Anubis, o protetor das necrópolis e das almas, encontrou um paralelo intrigante em Hermes, o mensageiro dos deuses gregos e guia das almas para o submundo. Dessa fusão cultural nasceu Hermanubis, uma divindade híbrida que personificava a união das tradições egípcias e helenísticas, combinando os aspectos mais poderosos de ambos os deuses. Hermanubis preservava a essência de Anubis como o psicopompo e o guardião, mas com uma nova roupagem que ressoava com um público mais amplo, demonstrando a incrível capacidade do deus egípcio de transcender fronteiras culturais e temporais. Essa adaptabilidade é apenas uma faceta de Anubis, pois, para além dos mitos mais conhecidos, o guardião do reino dos mortos guardava segredos e peculiaridades que poucos conhecem. Por exemplo, em algumas épocas, sua influência estendia-se para além dos ritos funerários, associando-o surpreendentemente à medicina e à magia. Seus sacerdotes não eram apenas embalsamadores, mas frequentemente curandeiros, invocando seu poder para proteger e restaurar, revelando uma dimensão mais abrangente de sua divindade. A escolha do chacal para sua forma zoomórfica também não é aleatória. Esses animais eram frequentemente avistados à noite perto dos cemitérios, tornando-os símbolos naturais da morte e da transição para o submundo, observadores silenciosos dos ritos funerários. E sua cor preta? Longe de representar o mal ou a escuridão da morte como se poderia imaginar, ela simboliza a fertilidade da lama do Nilo e a regeneração, a terra fértil que nutria a vida e a promessa de renascimento. Era um emblema da vida que brota da morte, da esperança de um novo ciclo no além. Mesmo milênios depois, o fascínio por Anubis continua inabalável. Da cultura pop, onde sua imagem adorna filmes, jogos e obras de arte, aos estudos acadêmicos que buscam desvendar ainda mais suas complexas funções, sua figura permanece como o arquétipo atemporal do guardião do limiar. Ele nos lembra que o fim é apenas um novo começo, um portal para outra existência, e que a justiça e a proteção são pilares eternos da jornada da alma. De suas origens misteriosas e por vezes contraditórias, a sua centralidade na preservação do corpo através da mumificação e, finalmente, a sua vigilância imparcial no julgamento das almas, Anubis é muito mais do que um simples deus da morte. Ele é a própria personificação da ordem cósmica que rege o ciclo de vida, morte e renascimento no panteão egípcio. Sua figura imponente nos revela a profunda e complexa crença dos antigos egípcios na vida após a morte, onde a moralidade e a conduta terrena eram avaliadas com a mais absoluta precisão divina. Ele permanece como o eterno guardião dos segredos do além, o mestre dos ritos funerários que abriam as portas para a imortalidade. Sua balança, ajustada com a pena de Maat, ecoa uma verdade universal, que cada ação e intenção em nossa existência tem um peso, e que a justiça é um princípio inquebrável que transcende o tempo e o espaço. Ao desvendar a história completa de Anubis, compreendemos não apenas um mito, mas uma filosofia milenar que continua a nos fascinar e nos convidar à reflexão sobre nosso próprio legado.
Que a jornada de suas almas seja tão protegida quanto as múmias sob a égide de Anubis, e que seus corações sejam sempre tão leves quanto a pena de Maat. Esperamos que esta exploração aprofundada tenha satisfeito sua curiosidade e revelado as verdades ocultas por trás desta figura lendária. Obrigado por embarcar conosco nesta viagem pelo Reino dos Mortos. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar este vídeo com outros amantes de mitos e, claro, se inscrever no canal para continuar desvendando mais mistérios do passado. Até a próxima lenda! Mas, mesmo enquanto aguardamos por outras narrativas épicas, a figura de Anubis continua a ressoar, transcender o tempo e as fronteiras culturais. Ele não é apenas um eco distante de um panteão esquecido, mas um arquétipo perene que habita o subconsciente coletivo da humanidade. Anubis personifica a inevitabilidade da transição e a esperança de um julgamento justo, conceitos universais que desafiam a efemeridade das civilizações. Sua imagem sombria, mas protetora, é um lembrete constante de que a vida e a morte são faces da mesma moeda e que a ordem cósmica, mesmo no limiar da existência, prevalece. Ele é o eterno guardião, cuja presença nas sombras oferece tanto consolo quanto um solene aviso. Consolo para aqueles que buscam a continuidade da alma e a promessa de um paraíso merecido. Aviso para os que trilham o caminho da injustiça, pois sua balança, imutável e precisa, aguarda a todos. A história de Anubis nos força a refletir sobre a moralidade, a verdade e o propósito da nossa própria jornada. É por isso que, milênios após os faraós governarem e as areias do deserto cobrirem os templos, Anubis permanece viva em nosso imaginário. Ele é a própria personificação do mistério do além, o elo entre o conhecido e o desconhecido, e a certeza de que há sempre um guardião no limiar, pronto para guiar e julgar. Ele nos mostra que, das suas origens envoltas em mistério, passando pela centralidade na preservação dos corpos e na intrincada jornada pelo Duat, Anubis transcende a simples figura de um deus da morte. Ele é o pilar da esperança de uma vida após a morte, o artesão da imortalidade e o juiz imparcial das almas. Sua história completa, que desvendamos camada por camada, revela não apenas a complexidade da cosmologia egípcia, mas a profundidade da crença em um ciclo contínuo de existência e na importância da retidão moral. Este guia silencioso, com sua cabeça de chacal, simboliza a ponte entre os mundos, o elo indissolúvel entre a vida e o além. Ele nos lembra constantemente que cada ação em vida carrega um peso, uma consequência que será medida com a pena da verdade. A figura de Anubis nos convida a uma reflexão sobre a nossa própria existência, sobre a leveza de nossos corações diante da balança da vida. Ele é o eco milenar de uma civilização que via na morte não um fim, mas uma transição sagrada, cuidadosamente orquestrada por divindades poderosas. Sua persistência em nosso imaginário, de tumbas faraônicas a produções modernas, solidifica seu status como um dos mais fascinantes e duradouros ícones da mitologia. Anubis permanece, portanto, não apenas como um deus do passado, mas como um lembrete eterno da seriedade da vida e da promessa de um destino final. Esse destino, moldado sob a vigilância constante de Anubis, sintetiza a profunda crença egípcia na vida após a morte e a jornada da alma. Da penumbra de suas origens mais arcaicas, à sua centralidade inquestionável nos rituais de mumificação e, finalmente, ao seu papel decisivo no julgamento das almas, Anubis emerge como uma figura de complexidade e importância incomparáveis. Ele é, em sua essência, muito mais do que um mero deus da morte. Ele é o guardião dos limiares, o protetor dos desamparados no além, o guia infalível pelas sendas do Duat e o árbitro imparcial da verdade suprema. Sua saga completa nos desvela não apenas os segredos do submundo, mas também a intrincada tapeçaria da cosmologia egípcia, onde a vida terrena era vista como um mero prelúdio para uma existência muito maior e muito significativa. A história de Anubis ecoa através dos milênios, lembrando-nos que cada ação em vida, cada pensamento e cada intenção carregam um peso que será medido em um momento derradeiro. Ele nos confronta com a inevitabilidade de um acerto de contas, um teste onde a pureza da alma é a única moeda de valor.
Que seu coração, quando chegar a hora, seja leve, tão imaculado quanto a pena de Maat, permitindo-lhe a passagem para os eternos campos de juncos. Sua lenda transcende o tempo, persistindo como um convite constante à reflexão sobre a moralidade, a vida e o que verdadeiramente nos espera além do véu. A jornada por seus domínios nos oferece uma perspectiva única sobre a justiça divina e a promessa de uma eternidade justa. Mas, para além dos mitos amplamente conhecidos, Anubis guarda peculiaridades e segredos que aprofundam ainda mais sua complexidade. Por exemplo, em certas épocas da história egípcia, ele não estava apenas vinculado aos mortos, mas também possuía associações com a medicina e a magia. Seus sacerdotes, em alguns contextos, eram reverenciados não só por seus conhecimentos funerários, mas também como curandeiros e detentores de saberes arcanos. A própria escolha do chacal para sua representação não é fortuita. Esses animais, frequentemente avistados rondando os cemitérios à noite, tornaram-se símbolos naturais da morte e do submundo para os antigos egípcios. Da mesma forma, sua pele escura, frequentemente retratada como preta, não carrega a conotação negativa que muitos associam. Para o Egito Antigo, o preto simbolizava a fertilidade da lama do Nilo, essencial para a vida e a regeneração. Representava a promessa de que, da escuridão da morte, poderia brotar uma nova forma de existência, um renascimento. Milênios após o florescer e declinar de sua civilização, a figura de Anubis persiste, mantendo um poder de fascínio inabalável. Seja na cultura popular, através de filmes, jogos e obras de ficção, ou no rigor dos estudos acadêmicos, ele permanece um arquétipo universal do guardião do limiar. Sua imagem nos lembra constantemente que o que percebemos como um fim pode ser, na realidade, apenas um novo e enigmático começo, um portal para outra dimensão de existência. Essa profundidade em seu simbolismo assegura que, mesmo após milênios, a figura de Anubis transcende o tempo, continuando a ressoar em nossa psique coletiva. Ele é a encarnação da transição, da vigilância e da justiça imparcial, um lembrete constante da interconexão entre vida, morte e o que jaz além. De suas origens misteriosas, tecidas nas areias do Antigo Egito, a sua centralidade na complexa arte da mumificação, Anubis se revelou não apenas como um guia, mas como o próprio arquiteto da passagem para o eterno. Ele foi o patrono que transformou um corpo mortal em um vaso para a imortalidade, o psicopompo que conduziu as almas pelos perigos do Duat e, finalmente, o zelador da balança na sala das duas verdades, onde o destino de cada ser era selado. A jornada por sua história completa nos permitiu desvendar a profunda crença egípcia na vida após a morte e a inabalável importância da justiça divina. Anubis é muito mais do que um deus da morte. Ele é o guardião, o protetor incansável das tumbas, o guia das almas perdidas e o árbitro implacável da verdade. Sua imagem nos confronta com a eternidade, desafiando-nos a refletir sobre o legado que deixamos e as escolhas que fazemos. Ele nos lembra que cada ação tem uma consequência e que, no final, todos enfrentaremos a balança, onde o peso de nosso coração será o nosso veredito. Que seu coração seja leve, assim como a pena de Maat. De suas origens misteriosas tecidas nas areias do tempo, a sua centralidade inquestionável na mumificação e no julgamento final das almas, Anubis se revela muito mais do que uma mera divindade da morte. Ele é, em sua essência, o guardião supremo do limiar, o protetor incansável dos mortos, o guia compassivo pelo Duat e o árbitro imparcial da verdade no salão de Osíris. Sua história completa, que desvendamos camada por camada, nos ofereceu uma visão profunda da crença egípcia antiga na vida após a morte, na importância da justiça divina e na esperança de uma existência eterna. Exploramos a complexidade de sua origem, sua maestria nos ritos funerários, sua jornada como psicopompo e, por fim, seu papel crucial na pesagem do coração. Cada aspecto de Anubis nos convida a refletir sobre o legado que deixamos e as escolhas que fazemos, reafirmando a perenidade de sua mensagem. Qual lenda ou mito você gostaria de desvendar a história completa?
Compartilhe nos comentários e não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para receber mais conteúdos como este. Sua participação é o que nos impulsiona a explorar ainda mais esses mistérios milenares. Obrigado por desvendar essa lenda conosco. Esperamos que esta jornada pelo submundo de Anubis tenha sido tão fascinante quanto instrutiva. Continuem explorando conosco os mistérios do passado. Até a próxima!